que é saúde mental, afinal? Atualmente, o tema saúde mental é um dos mais falados e, paradoxalmente, um dos mais mal compreendidos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Gabriela Vieira, eu sou professora, pedagoga, de formação, tenho especialização em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Estou concluindo agora uma outra pós em neuropsicopedagogia e psicanálise clínica. Sou criadora de conteúdo digital, sou acadêmica de psicologia e também sou pesquisadora em saúde mental. Ouvi falar muito sobre saúde mental, só que essa discussão, ela abriu dois vieses, eu costumo dizer isso, que é o viés da conscientização mesmo, da informação e da banalização do sofrimento. Então, ao mesmo tempo que hoje se fala mais, se conscientiza, estão romantizando mais o tema. Então, é muito importante a gente ter esse olhar real para a saúde mental. Refletir sobre saúde mental na vida real é reconhecer que o adoecimento não está apenas nas estatísticas ou no âmbito científico, mas nas relações do cotidiano e na forma como sentimos o mundo. Então, eu costumo dizer também que essa questão da ciência ficar apenas no âmbito acadêmico, é muito limitante. Porque, às vezes, quem de fato está sofrendo com a questão não tem acesso à informação. Portanto, deve-se analisar a saúde mental sob três perspectivas. O estigma histórico, evidenciado no Holocausto brasileiro. A vida contemporânea e digital, marcada pela performance e pela era da comparação contínua. E o impacto real sobre o bem-estar e as relações humanas, a fim de compreender a complexidade do que vivemos na atualidade. O que é saúde mental, afinal, Atualmente, o tema saúde mental é um dos mais falados e, paradoxalmente, um dos mais mal compreendidos. Ah, minha saúde mental nem existe mais, minha saúde mental foi pro ralo, eu nem tenho saúde mental. Mas o que é? Saúde mental, antigamente, as pessoas tinham esse conceito como apenas enfermidades mentais, o que é totalmente errôneo nos tempos atuais. Saúde mental é muito além disso. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde mental é a forma como o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse normal da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de fazer uma contribuição para a sua comunidade. Então, saúde mental não é só você estar enfermo ou não mentalmente. É muito mais além, é muito mais complexo do que isso. Saúde mental é a base para todas as decisões que você toma na sua vida, para tudo o que você faz. Então, para eu acordar hoje, levantar da minha cama hoje, me arrumar, começar a gravar aqui, para estar aqui com vocês nesse congresso, eu precisei ter um manejo emocional ali, ter uma boa saúde mental para executar essas tarefas. Porque se a minha saúde mental tivesse abalada, vamos por assim dizer, talvez eu não conseguisse fazer as minhas atividades do cotidiano. Então, saúde mental, vou enfatizar isso, porque existe um estigma muito grande ainda sobre saúde mental. Então, agora, sempre que vocês verem alguém falando, eu não tenho saúde mental para isso mais, você vai pensar, saúde mental é o todo. Se você pode estar com ela em equilíbrio, você pode estar saudável ou não. Mas ter, todo mundo tem. E isso que está dizendo não sou eu, Gabriele. É a Organização Mundial de Saúde, é a OMS, tá? Então, boa saúde mental permite que as pessoas realizem o seu potencial. Então, por que saúde mental é tão importante, Porque, como eu disse, ela vai guiar todas as suas decisões. Talvez, assim, a sua trajetória de vida. Você precisa ter uma boa saúde mental. Não é que está em falta ou que você não tem. Mas você precisa ter uma boa saúde mental para você ter uma vida completa. Eu acho que a gente pode colocar dessa maneira. Então, no próximo tópico, a gente vai ver sobre o caso do Holocausto Brasileiro. Para quem não sabe, o Holocausto Brasileiro, ele foi um manicômio em Barbacena, Minas Gerais, que teve mais de 60 mil mortos. Só que o grande detalhe desse manicômio, que era chamado de Hospital Colônia, é que 70% dos internos não tinham laudo psiquiátrico. Então, quem eram internados, nesse Hospital Colônia, nesse manicômio? Eram pessoas pobres, crianças, idosos, gestantes, esposas traídas pelos seus cônjuges, às vezes até amantes, quando eles não queriam mais, se relacionar com elas. Pessoas homoafetivas. Então, crianças, no caso, muitas, hoje já pode-se falar, do TEA, do espectro autista, mas na época eles eram tratados como pessoas ali fora da caixa, Então, qualquer pessoa que não se encaixasse nos padrões da sociedade daquela época, eles eram internados ali. Mas eles não eram internados, eles eram jogados lá dentro. Porque as condições que encontravam dentro desse Hospital Colônia eram totalmente desumanas. Que eu vou aprofundar aqui um pouquinho com vocês, para quem nunca ouviu falar. Sem diagnóstico, apenas por não se encaixarem, eles eram jogados ali. A Daniela Arbex, que fez o estudo desse caso, é uma jornalista, tem um livro, O Holocausto Brasileiro, e tem também o documentário Em Nome da Razão. Se vocês quiserem ver, é um pouco pesado, assim, mas é muito, muito necessário, assim, pra gente ver mesmo a realidade, sabe? Sair dessa romantização, sair dessa utopia, ver saúde mental como ela, de fato, ela sempre foi tratada. É muito importante. Então, ela diz que ali se tratava a diferença como doença. E a dissimulação de enfermidade mental era, na verdade, um controle em massa.
Então, quem que internava essas pessoas lá dentro? Quem que jogava essas pessoas lá dentro? Eram pessoas que possuíam capital, pessoas que possuíam poder. Então, quem estava ali dentro, muitas das vezes, não tinha nada além de estarem abaixo de pessoas que possuíam poder o suficiente para jogá-las lá dentro. O manicômio físico, ele foi extinto, né? Ele já foi fechado, mas as marcas que ele deixou, elas ressoam até hoje, né? O manicômio social e digital ainda existe. Nas piadas, nos julgamentos e na falta de empatia. Então, esse tempo atrás, estava tendo muita piada com CAPS, né? É importante a gente falar disso para a gente ver o quanto a banalização continua. Não só nos autodiagnósticos aí feitos na internet. Ah, hoje meu TDAH tá atacado. Ah, hoje o meu toque não sei o quê. Sendo que a pessoa nunca nem procurou um profissional da área. Mas não só dessa maneira. Às vezes, dessa maneira, se você for olhar por outro ponto de vista, ela é menos preocupante, né? Porque as piadas e os julgamentos ainda continuam de maneira muito fervorosa. Mas tem um perfil numa plataforma que se denomina Véia do CAPS. Gente, aquilo é de um horror que vocês não estão entendendo. É uma senhora que ela, atualmente, quantos seguidores que ela tem? Eu vou até pesquisar aqui pra falar pra vocês, porque é uma senhora que ela abre lives e ela tá toda descabelada, sabe? Toda bagunçada. E ela simula, né, um doente mental. E ela tem milhares de seguidores. Então, essa banalização do sofrimento alheio vem se tornando cada vez mais comum. E o pior é que muitas dessas pessoas não têm nem consciência do que elas estão fazendo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, atualmente, quantos seguidores ela tem. 250 mil seguidores. Então, ela abre lives, toda descabelada, simulando um doente mental, como se necessariamente um doente mental tivesse um estereótipo, né, vamos por assim dizer. E aí ela abre live e fica conversando com frases embargadas, fazendo gestos meio... totalmente assim, sem nexo, sabe? Ela dissimula ali não sei se eu posso colocar um surto psicótico. Ela dissimula um surto e as pessoas ficam rindo, ficam mandando presentes pra ela, ficam seguindo ela, né? Ficam acompanhando esse conteúdo. Na era da informação, isso deveria ser algo aí que a gente devia questionar. E existe uma geração vindo aí. E que tipo de influência essa geração está tendo? Que tipo de acesso à informação essa geração está tendo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar também. Então, o estigma apenas mudou de forma, mas ele persiste. Como fala de é frescura, falta de Deus, quem quer se matar, não fala, faz. Porque essas frases são muito comuns. É muito comum você escutar esse tipo de coisa. Então, existem aí crenças, principalmente no âmbito religioso, e aqui eu não estou falando sobre Deus ou não, o que você crê, mas de religião, que muitas das vezes é falta, né, de Deus na sua vida, é falta de oração, você tem que ir para a igreja. A gente escuta muito isso, principalmente porque o nosso país, ele é majoritariamente cristão. Então, segundo a Daniela Arbex, ao morrer, esses corpos davam lucro. Aí é um pouco mais profundo do que a gente estava falando anteriormente, porque presta atenção nisso. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Ou seja, a questão do controle social, ela vai muito além também disso, né? Muito além de você não se encaixar nos padrões, muito além de você ser internado ali naquele manicômio, mas existia um lucro financeiro. Então é uma questão, além de social, econômica. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em ácido no pátio do Colônia, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Então a Arbex também fala que nada se perdia, exceto a vida. Então tudo ali era lucro para alguém, né? E é preciso perceber que nenhuma violação dos direitos humanos mais básicos como essa se sustenta por tanto tempo sem a nossa omissão. Ainda mais uma tão bárbara, né? Como foi o que aconteceu. Então, quais eram as condições de vida desses internos lá dentro, né? Ou a falta de condição, né? Eles não tinham comida lá dentro, então muitos comiam ratos. Eles não tinham água, então eles tomavam água contaminada, né? No caso ali eles não tinham saneamento também. Eles não tinham onde dormir. Eles não tinham o que vestir, o que calçar. Então eles dormiam no chão, eles ficavam sem roupas. Eles eram tratados, assim, de uma maneira muito desumana, realmente. Então quem via de fora, né? Achava que realmente era um hospício, era total, loucura total. Mas aí eu questiono, de fato, quem que são os loucos, né? Se são as pessoas que estavam ali sem laudo psiquiátrico, ou se é quem promovia isso. Então fica uma reflexão aí, né, pra gente fazer, se vocês quiserem pesquisar, como eu disse, tem o documentário Em Nome da Razão, vocês vão ver as condições desumanas que esses pacientes viviam lá. Isso foi só, assim, só falei por cima, tá? Porque a gente tem que ir para os próximos tópicos. Nós vivemos uma nova forma de sofrimento psíquico atualmente. A sociedade evolui de maneira desenfreada. Por mais que em alguns quesitos
nós podemos dizer que em passos lentos, mas em outros é de uma maneira muito rápida. Hoje nós temos uma nova forma de sofrer psicologicamente. Por isso que hoje em dia existe, né, o efeito da medicalização, o efeito das patologias, né? Então, por que existe isso hoje? O excesso de estímulos, comparações constantes, busca por aprovação e validação. Ela nunca foi tão latente e tão fácil, né, quanto hoje, devido às redes sociais, né, às mídias digitais. Então, na era da performance, o indivíduo se cobra até o esgotamento. Uma coisa que até o mercado também vem exigindo, né, das pessoas. Tucker vai falar no livro que estamos sozinhos juntos, conectados, mas emocionalmente distantes. E quais são os impactos, né, disso na vida real? Adoecimento emocional, ansiedade, crises de identidade e autoestima. A vida online cria uma utopia de felicidade e quem não se encaixa sente culpa. Essa dependência afeta a empatia, porque quanto mais tempo passamos com as telas, menos desenvolvemos habilidades emocionais e relacionais. Nunca estivemos tão conectados e tão desconectados de nós mesmos ao mesmo tempo. O que as mídias digitais vai causando na gente, consciente ou inconscientemente, né? Essa questão de ser um recorte da vida da pessoa e não a vida inteira. O nosso cérebro não sabe distinguir isso. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente, que a partir do momento que a gente começa ali a ver a vida de todo mundo, a ver recortes da vida de todo mundo, eu vou enfatizar isso também, a gente não sabe mais distinguir o que é vida real e o que não é vida real. Então você passa a se questionar, você passa a se comparar, você passa a querer pertencer ali, né, a um determinado grupo, e isso fica muito nítido com as questões de lançamento, né, de produtos que de repente todo mundo tem aquele mesmo produto, né, como foi com o Bob Goods, como foi com o Morango do Amor também, a gente teve aí um surto do Morango do Amor, que você precisava daquele produto, né? Então, o ser humano, ele busca por pertencimento, ele busca por validação, só que com as mídias digitais está muito mais latente e muito mais fácil no sentido de você ter acesso, mas isso está trazendo graves consequências para todo mundo. O Augusto Cury, ele vai trazer outra perspectiva sobre a questão do sofrimento psíquico. Todo ano, 1 milhão de pessoas se suicidam e 10 milhões tentam e felizmente não conseguem. Esse é um número muito maior do que as mortes provocadas anualmente pelas guerras vigentes. Então, a educação clássica nos ensina a conhecer detalhes de átomos que nunca veremos, de planetas que nunca pisaremos, mas não nos ensina a conhecer o planeta em que todos os dias respiramos, andamos e vivemos, o planeta psíquico. Ele faz uma crítica sobre o nosso modelo, né, de educação, que existe, né, um currículo a ser seguido, e esse currículo ele é decidido não pelas escolas, tá, gente, mas nem por outras instituições de ensino, mas por um ministério, né, do nosso país. E a crítica dele aqui é justamente por que nós não aprendemos sobre nossas emoções, sobre nós mesmos, que é algo que importa muito mais do que todo o restante que a gente aprende ali por conta de currículo e muitas das vezes nem usa depois, né? E ele traz um dado aqui muito preocupante, né, que é o do suicídio, que é uma coisa que muitas pessoas não gostam muito de falar. A gente fala saúde mental sem falar sobre suicídio, porque eu acho que o suicídio, ele é a máxima de um adoecimento psíquico. As tentativas também, né, que, como ele disse, muitas pessoas tentam e não conseguem, que bom, mas quem consegue é que se torna estatística. Não existe estatística de pessoas que tentam, assim, assertiva, porque não são todas as pessoas que relatam que tentaram. Hoje em dia a gente vem abrindo mais para esse diálogo, mas é uma coisa da gente pensar, né. Então ele traz também o papel da ciência e da educação, né, ele fala sobre a educação, mas a gente já pode aqui vincular com a ciência. Então os avanços na psicologia, na neurociência e na educação têm mostrado que o sofrimento pode ser prevenido com autoconhecimento e vínculos saudáveis. E o Cury, ele traz novamente outra crítica, que essa aqui eu vou complementar depois com o Daniel Goleman. Ele diz o seguinte: temos o privilégio de pertencer a uma espécie pensante entre milhões na natureza, mas infelizmente nunca honramos de forma adequada a arte de pensar. As descriminalizações que sempre mancharam nossa história são testemunhos evidentes de que não damos valor a essa fascinante arte. A paranoia de querer estar um acima do outro e as guerras ideológicas, comerciais e físicas são um reflexo de uma espécie doente e dividida. Aqui a gente pode muito bem colocar sobre a questão, novamente, das mídias digitais, de performar, querer aparentar ser uma coisa que não é, de status, né? E não só hoje com as mídias sociais, mas nós sempre tivemos isso na sociedade, de status, de performance, de parecer ser. Isso é algo que vem desde o início da nossa sociedade. E aí, aparentemente, né, a nossa maior guerra acontece dentro de nós mesmos. E como a saúde mental é a base de tudo, né? Porque um indivíduo que não está com a sua saúde mental bem cuidada, já entra aqui no que ele cita de guerras ideológicas, de brigas, de quantas vezes nós vemos brigas no trânsito, briga por religião, né, intolerância religiosa. A gente vê briga hoje em dia, principalmente na internet, sobre tudo.
sobre todos os assuntos. Às vezes você vai ver uma publicação que você acha até interessante, e quando você abre os comentários, tem gente discutindo nas publicações. Então, aparentemente, assim, a internet, ela só evidenciou o que sempre aconteceu na nossa sociedade. E também, de certo modo, potencializa, né? Mas ela só vem mostrando o que a gente já vem enfrentando há muitos anos e não estava dando devida atenção. E aqui eu complemento com o Goleman, que é um neurocientista, né? E ele também é psicólogo. Ele fez um estudo com, vou contextualizar para vocês, no livro Inteligência Emocional dele, ele fez um estudo com um grupo de pessoas que ele acompanhou por muitos anos. Então, desde a infância, alguns, ali pela sua juventude, pela sua fase adulta, ele acompanhou essas pessoas, se eu não me engano, por cerca de 30 anos, para fazer esse estudo dele. E o que ele queria descobrir era como que essas pessoas iam se desenvolver e como que as emoções impactam na vida dessas pessoas. Então, ele observou grupos de diferentes condições financeiras, de diferentes condições socioeconômicas. Então, tinha grupos que estavam mais propensos ali a violências, né, nas suas criações, e grupos que não. E como que essas criações distintas também influenciaram, né, no desenvolvimento das habilidades desses indivíduos enquanto cidadãos adultos. Então, ele complementa aqui, dizendo que é por isso que quando estamos emocionalmente perturbados, dizemos, simplesmente não consigo raciocinar. E a contínua perturbação emocional cria deficiências nas aptidões intelectuais da criança, mutilando a capacidade de aprender. As emoções, portanto, são importantes para a racionalidade. Na verdade, o intelecto não pode dar o melhor de si sem a inteligência emocional. Porque a essa altura, muitos devem pensar assim, então o problema de tudo são as emoções, né? Se a gente não sentisse nada, se a gente não tivesse raiva, né, não tivesse medo, nada disso aconteceria. Mas não é bem assim, gente. Como o Goleman traz, no livro dele ele também fala sobre o nosso cérebro, ele foi criado a partir dos nossos centros emocionais. Então, o nosso neocórtex, neo vem de novo, ele foi formado por último. Então, menos de 10% do nosso cérebro, gente, é capaz de ter racionalidade. O restante é tudo emoção, sobrevivência, instinto de sobrevivência. O restante é baseado em emoções. Por que isso? Porque isso era necessário para garantir a sobrevivência da nossa espécie. Então, por muitos anos, nós precisávamos disso. Se a gente não tivesse esse emocional tão aflorado, né, instinto e alarmes disparando a todo momento de perigo, a nossa espécie nem teria sobrevivido. Mas hoje, né, como eu disse, as demandas são outras, a nossa sociedade é totalmente diferente do que era nos primórdios, né, da nossa evolução. Então, se antes a gente tinha que caçar, fugir, lutar por território e aquela coisa toda, hoje a gente precisa de, como que eu vou dizer, de estabilidade. Você precisa permanecer no mesmo emprego por um determinado período, não é isso? Que isso é até uma coisa que o mercado fala bastante, né, sobre a questão da rotatividade de funcionários. Então, você precisa permanecer na mesma casa, você mora em determinado local e você trabalha, você tem uma rotina e você precisa ter boas convivências com quem você lida diariamente, seja com seus colegas, né, de trabalho, de escola, de faculdade. Você precisa ter boas relações para que isso flua de uma maneira saudável. Mas não foi para isso que o nosso cérebro foi arquitetado. Infelizmente. Então, a nossa sociedade evoluiu de uma maneira que a nossa arquitetura cerebral não foi formulada para tal. Quando o Daniel Goleman fala sobre a importância do emocional na aprendizagem. Então, quando você está com a sua saúde emocional abalada, né, a sua saúde mental abalada, é difícil você se concentrar. É difícil você fazer qualquer coisa. Mas aqui especificamente ele fala sobre aprendizagem. E a aprendizagem, gente, não é só sobre o âmbito escolar, mas é sobre qualquer coisa que você quer aprender, tá? Seja dentro de instituições ou não. Ele fala que é na tenra infância, no berço, que as crianças recebem dos pais os ensinamentos emocionais que levaram para suas vidas. E há um crescente conjunto de índices que mostram como o sucesso escolar depende, em grande parte, de características emocionais que foram cultivadas nos anos que antecedem a entrada da criança na escola. E aqui, é um ponto importante a gente falar também o quanto a nossa educação veio evoluindo. Porque, antigamente, violência era uma coisa muito comum. Tanto dentro de casa, quanto até na escola. Na escola tinha palmatória, né? Então, a gente vê o quanto a violência era vista como um método de ensino. Então, quantos relatos nós temos, gente, eu vou entrar aqui no âmbito de mulheres, né, que sofriam violência doméstica. Era uma coisa extremamente comum. O quanto as crianças, né, elas não tinham direitos, elas não eram vistas. Elas não, literalmente, não tinham valor algum para a sociedade. Elas eram apenas vistas como útil, né, vamos por assim dizer, quando elas crescessem e começassem a trabalhar. Porque o intuito das pessoas antigamente de terem filhos era ter mão de obra. Eles queriam mais pessoas trabalhando para a família. Então, por isso que se tinha muitos filhos. Então, a criança ela não tinha nenhuma base emocional, uma estrutura. Isso não era nem cogitado, gente. Hoje em dia que a gente fala sobre isso. Então, por isso que é tão difícil também a gente quebrar
tantos padrões, né, que foram construídos por tantos anos e foram herdados, né, de gerações em gerações. Então, hoje em dia a gente enxerga como violência, a gente enxerga como abuso e violações de direitos, né, embora o Holocausto brasileiro não seja algo tão antigo assim, né, gente, mas hoje em dia a gente fala sobre isso. Mas são passos ali de formiguinha, talvez seja, assim, ouso dizer isso. Mas que bom, né, que a gente fala. Voltando para o Augusto Cury, ele diz o seguinte: na atualidade, temos produzido muito conhecimento técnico, mas pouco se fala sobre a prevenção de transtornos emocionais. Novamente, ele entra nessa questão do ensino, né? Como que o nosso ensino é arquitetado. Hoje em dia, né, em escolas particulares, já existe matérias sobre educação socioemocional. Só que são escolas de renome, escolas de elite, classe alta, gente. Nas escolas aí estaduais, municipais, eu não sei dizer para vocês se existe essa preocupação tão acentuada com a educação emocional. Eu creio que não. Embora eles desenvolvam atividades, né, eu acredito que não tem algo tão específico para educação socioemocional. A depender da escola, existem projetos, né, existem outras atividades. E isso já é bom, né, visando ali o nosso contexto histórico, isso já é um avanço muito grande, mas talvez ainda não seja bastante. A gente tem que ter em mente que isso tem que ser uma prática cotidiana, diária, e em toda a sociedade. Não é só dentro da escola, ou só com a família, ou só com a sociedade. Os três juntos é que são um organismo, né? Então, isso tem que estar inserido em tudo, em todos. Então, eu costumo dizer que saúde mental é coletivo. Então, tanto o ensino quanto o adoecimento, ele causa um efeito dominó. E isso é, assim, é consequência, né, de várias outras coisas que antecedem esse efeito. Então, ele traz aqui que esperamos as pessoas adoecerem psicicamente para depois tratar. Um erro. A humanidade só deu um grande passo na produção de vacinas. Quais são as vacinas na psiquiatria, na psicologia e na psicopedagogia? Então, quais são as estratégias que nós podemos utilizar para prevenir, né, adoecimento emocional em massa, que é o que está acontecendo? Apesar dos avanços da medicina, ele cita novamente, da psicologia e da psiquiatria, o normal tem sido ser ansioso e estressado. Então, como o estresse tem feito parte, né, do nosso cotidiano, e o quanto isso não é saudável, gente, porque o que acontece com o estresse? O estresse, ele é ocasionado quando o seu cérebro, né, ele eleva os níveis de cortisol. E como os níveis de cortisol elevados, o que acontece? Por determinado período, né, e se isso se perdurar, se o estresse faz parte do nosso dia a dia, a nossa imunidade cai. A gente fica com problema de memória. Então, o estresse, ele pode ser saudável quando em pequenas doses. É igual ansiedade, a gente escuta por aí, ansiedade todo mundo tem. Tem, mas não de modo que atrapalhe o seu cotidiano, as suas atividades diárias. Esse que é o ponto que a gente tem que se atentar. Então, níveis elevados de cortisol a longo prazo é algo muito preocupante. E, infelizmente, tem sido algo comum na nossa sociedade, devido à performance, produtividade, e nós temos hoje um mercado que exige que nós sejamos cada vez mais dinâmicos e multitarefas, né, nos são apresentadas, e nós temos que ter multi-habilidades também ao mesmo tempo, então isso é muito perigoso. E aí ele traz um estudo da Universidade de Michigan, que diz: metade das pessoas, cedo ou tarde, desenvolverá um transtorno psíquico. Gente, e o que mais me assusta é que esse estudo foi antes da pandemia. O livro do Cury é de 2019. Ou seja, esse estudo de Michigan é antes da pandemia. Depois da pandemia, tudo mudou. A questão da saúde mental, então, ficou ainda mais evidente, né? A importância de falar sobre saúde mental. Então, se antes metade das pessoas, né, vamos dizer, metade de quem está assistindo, gente, se não tem, vai desenvolver um transtorno psíquico ao longo da vida. Depois da pandemia, como que estariam esses índices, hein? Então, por fim, né, como aplicar os conceitos de saúde mental no nosso dia a dia? Gente, eu preciso dizer, antes de qualquer coisa, que a gente não pode falar sobre saúde mental, né, como o Daniel Goleman fez o estudo dele, ignorando os contextos. Então, hoje em dia a gente está aí numa era de coach também, né, gente? Mas existe até discussões da psicologia com os coaches, porque você ignora todo o contexto de uma pessoa, né? Você ignora o contexto social que ela está inserida, o contexto familiar, e você traz uma fórmula, uma promessa, como se fosse uma magia que fosse mudar a vida dessa pessoa. Então, antes de entrar nesse tópico aqui com vocês, eu queria enfatizar que isso vai depender muito, assim, da vida que a pessoa tem, do contexto qual ela está inserida. Será se é possível, né, ela aplicar isso no dia a dia dela? Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre questionando. É muito importante a gente pensar num contexto mais amplo, de social mesmo, antes de falar de saúde mental. Ainda mais saúde mental que é um assunto tão complexo. Então vai depender de vários fatores. E um desses fatores é contexto, que é onde a pessoa está inserida. Então, no primeiro tópico de como aplicar os conceitos de saúde mental no nosso dia a dia,
eu coloquei autoconhecimento. Porque a gente vê tantos embates, né, hoje em dia, de crise de identidade mesmo, de pessoas que estão no seu serviço, estão infelizes, estão em relacionamentos onde também não estão felizes, embora também criam-se aí uma utopia de felicidade constante que é impossível de ser alcançada. É importante você se conhecer, você saber quem você é, o que você quer, para aí sim você ir traçando, né, a sua trajetória. Mas muitas das vezes, como eu estava dizendo no contexto para vocês, a gente é obrigado a fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que cumprir meta, você tem que esvaziar a sua agenda, que você não para se conhecer. E aí depois chega um burnout, né, da vida, chega aí uma depressão, e a gente não sabe o porquê. Então, é importante você se conhecer. Autoconhecimento, eu ouso dizer que é o pilar da saúde mental. Então, se você quer ter uma boa saúde mental, é necessário que você conheça a si mesmo, inicialmente. Depois eu coloquei informações confiáveis e científicas. Por que informações confiáveis e científicas? Hoje em dia está tendo muita informação, né, gente? Mas a gente não usa metade delas. A gente consome tanta informação. Existe até um estudo sobre isso, que os nossos antepassados, a quantidade de informação que a gente consome em um dia, os nossos antepassados não consumiam durante o ano inteiro. Então, o que isso também faz com o nosso cérebro, né? Então, quanto mais vocês puderem filtrar essas informações, ir em fontes confiáveis, de preferência que tenha comprovação científica, melhor vai ser. E mais saudável também. Rede de apoio. Rede de apoio, vínculos saudáveis, né? Eles são importantes para qualquer pessoa. Como eu disse inicialmente, o ser humano ele busca por pertencimento. É uma questão natural nossa. É até cerebral. Então, a gente busca por pertencimento, busca por aprovação. Então, ter uma rede de apoio nesse contexto é muito necessário. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm. Mas, o quanto você puder ter e fortalecer é muito importante para a sua saúde mental. Vida além da produtividade. Então, a questão da gente tornar o trabalho a nossa vida é algo muito perigoso também. E o mercado meio que vem exigindo isso da gente também. Esse senso de família, né, dentro das empresas, é saudável, é importante, né, ter harmonia entre a equipe, sim. Mas não vamos confundir as coisas. Porque quando você sai do serviço, que você chega na sua casa, o que é a sua vida? Um dos grandes problemas que existe na fase ali dos idosos, da terceira idade, quando eles se aposentam, que eles trazem, né, para psicologia, para terapia, é justamente que eles perdem o senso de identidade deles. Eles não sabem mais quem eles são e eles entram em depressão. Então é muito perigoso a gente tornar a nossa produção, né, o que a gente produz, a nossa identidade. Tem que existir alguém além do doutor fulano de tal. Alguém seja qual for a sua profissão. Quem é você, além disso? Quais são seus hobbies? O que você gosta de fazer, né? Você tem tempo para isso? Que é a questão do contexto, né, que eu estava falando. Porque se você tiver, invista nisso. E seja, eu gosto de escrever, eu gosto de ouvir música, eu gosto de caminhar, eu gosto de pintar. Tenta tirar um tempo para fazer. E eu tava vendo também sobre pessoas falando de como a gente também tá querendo monetizar os nossos hobbies, né? Nossa, você pinta tão bem, por que você não vem? Gente, tenta ter um tempo para você. Fazer algo que você gosta, sem ter uma preocupação além disso. Se for possível, se isso couber dentro da sua realidade, faça. Acompanhamento profissional humanizado. Isso aqui é muito importante, né? Como o Augusto Cury falou, nós esperamos adoecer para buscar ajuda. Isso é um grande erro. Mas terapia não é para quando você está sucumbindo. Muita gente, acho que mais de 90% das pessoas só buscam ajuda quando estão à beira do colapso, ou já estão colapsando, né? Mas a terapia, ela é justamente para te ajudar antes que o colapso aconteça. Então, acompanhamento profissional, eu coloco aqui, eu vou até acrescentar, multiprofissional. Porque, a depender do caso, você vai precisar ir no psiquiatra, em outras especialidades médicas, para ver se a razão também não pode ser outra. Você vai precisar de, talvez, um nutricionista para organizar a sua alimentação. Isso é viável para a realidade de todo mundo? Não. Novamente, eu volto na questão do contexto. Mas o quanto for viável para você, se você puder, melhor ainda, tá? Então, acompanhamento multiprofissional humanizado. Por que humanizado? Muita gente vai fazer terapia e acha que o psicólogo vai ser perfeito. Acha que ele vai te ajudar de início. E, gente, em todas as áreas, tanto na psiquiatria também, existem profissionais e profissionais. Então, quais são os relatos que eu vejo nas minhas redes, né? Eu produzo conteúdo sobre saúde mental. Que, eu fui no psiquiatra e ele mandou eu procurar um padre. Eu já li isso, gente, acreditem. Então, existem profissionais e profissionais. E o que é o comum que aconteça quando você se depara com uma situação dessa? Que você desista do seu tratamento, né? Porque você vai com o intuito de receber um auxílio, né? E você acaba se deparando com mais estigma. Então, humanizado, né? Existem ainda, gente, profissionais éticos,
profissionais competentes, profissionais que de fato se preocupam com as demandas do paciente. Espiritualidade. Embora eu tenha falado sobre religião, no modo dos preconceitos, né, de achar que tudo é oração, tudo é Deus, tudo é padre, é reza, é missa, e não é assim, a espiritualidade, ela é importante, já é comprovado cientificamente. Então, eu costumo dizer que existe uma tríade, né, pro pessoal que me acompanha, eu falo que existe a tríade que salva vidas, que é autoconhecimento, acompanhamento profissional e espiritualidade. Porque a espiritualidade, querendo ou não, gente, ela não estou falando sobre religião específica, tá? Não importa se é budista, se é católico, se é evangélico, se é espírita, não importa. Estou falando sobre você acreditar em algo além, sabe? Porque quando você tem espiritualidade, é um pouco mais fácil, vamos assim dizer, que você tenha esperança, que você tenha fé em algo além, né? Então, é um ponto muito importante, a espiritualidade, para qualquer pessoa. Mas, claro que não cabe ao psiquiatra e ao psicólogo mandar você ir para a igreja. Isso não existe. Isso é até antiético, né? Inclusive. Mas eu falo assim, para você mesmo, para sua vida, enquanto indivíduo, é importante você ter esperança em algo além, para não perder aí, né, a sua fé na humanidade, vamos por assim dizer, ainda mais pro rumo aí que a gente está caminhando. Enfim, espiritualidade além de religiões, etc., de dogmas e doutrinas. Seguindo, qual o papel da sociedade, né, no meio disso? Como eu disse, saúde mental é coletivo. Então é muito difícil a gente falar de saúde mental de maneira isolada, porque por mais que eu cuide, por exemplo, eu cuido da minha saúde mental, os coleguinhas não estão cuidando da deles. O que vai acontecer quando ambos se chocarem, né? E se um que não está cuidando encontra com o outro que não está cuidando? O que vai acontecer? Então, o papel da sociedade, nesse sentido, é promover empatia, escuta e informação baseada em evidências. Substituir o julgamento pelo acolhimento, que é o que a gente já estava vendo, né, ali atrás, sobre os preconceitos e o estigma. E qual que é o papel individual? Qual que é o papel da pessoa, do indivíduo, no meio disso tudo? Pausas conscientes para refletir sobre si, né? Presença para si mesmo, que eu digo. Propósito. Entra muito aqui nessa questão da espiritualidade também. Você tem que ter um propósito além da sua performance, além da sua produtividade, além do porquê que você faz o que você faz, além da sua sobrevivência, né? Que é o que a maioria dos brasileiros aí estão fazendo, lutando e correndo pela sua sobrevivência. E cultivar vínculos reais e cuidar do que te habita. Então é o que a gente estava falando de rede de apoio, né? Cultive as suas amizades, os seus laços, que seja de sangue ou não, fortaleça a sua rede de apoio e cuide primeiro do que está dentro de você. Isso é muito importante para todos os profissionais também da área da saúde, em especial da área da saúde mental. Para você cuidar de alguém, você precisa cuidar de si primeiro. Senão, pode acontecer de você não conseguir lidar com todas essas demandas externas se você não cuidar da interna primeiro, tá? Então é muito importante. Então, gente, nas considerações finais, eu coloquei aqui que a análise da saúde mental na contemporaneidade evidencia a necessidade de compreender o sujeito em sua totalidade, biológica, psicológica e social, que é o que a gente chama de biopsicossocial. Os estigmas historicamente construídos ainda reverberam na forma como a sociedade lida com o sofrimento psíquico, perpetuando práticas de exclusão e negligência. Na era digital, a cultura da performance e a exposição constante intensificam comparações, ansiedade, sensação de inadequação, demonstrando que a saúde mental é também um fenômeno sociocultural. Reforça-se a importância do desenvolvimento da inteligência emocional, do autoconhecimento e da regulação das emoções como estratégias essenciais para o equilíbrio psicológico e relacional. Conclui-se que a promoção da saúde mental requer ações integradas entre ciência, políticas públicas e educação emocional, aliando o conhecimento técnico à sensibilidade humana para construir uma sociedade mais consciente, empática e saudável. E aqui eu coloquei as minhas referências, e eu vou mandar material, tá, pro pessoal do congresso. Perdão aí pelos gaguejos, pelos erros, eu não coloquei nem nada aqui pra mim, gente, vocês acreditam? Foi isso, estou muito feliz com o convite, muito feliz por estar aqui hoje, muito obrigada pela atenção, espero encontrar vocês futuramente em outras ocasiões, e até mais!